Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Ó Maria concebida sem pecado, Rogai por nós que recorremos a vós. São José, Rogai por nós. podeis vos assentar. Quando vier o Paráclito, que eu vos enviarei, o Espírito de verdade, vós dareis testemunho. Na última quinta-feira, a igreja celebrou a festa da Ascensão de nosso Senhor Jesus Cristo. Como ele mesmo havia anunciado, ele se elevou para o céu após permanecer 40 dias ressuscitado sobre a terra. Esta subida de Cristo aos céus, ela é causa exemplar da nossa elevação espiritual. Nosso Senhor, subindo ao céu, nos convida a nos apegar à nossa finalidade, a buscar a nossa finalidade em Deus. Nós somos chamados a nos apegar às coisas do alto, a levar uma vida digna do céu, a habitar no céu em espírito, sobretudo pela vida de oração, a viver como cidadãos do céu por uma vida virtuosa, usando das coisas deste mundo como meios e não fim, como meios para chegar à nossa finalidade. E nosso Senhor, que se eleva aos céus, atrai para lá o nosso coração, a nossa mente, a nossa vida. A ascensão de Cristo, esse mistério da subida de Cristo ao céu, nos convida a uma vida de elevação. Nosso Senhor, ele vai ao céu glorificado para também nos enviar o Espírito Santo, como ele havia prometido, fato que se concretiza a partir de Pentecostes. O Espírito Santo é que nos ajudará na nossa elevação espiritual, na elevação da nossa vida para as coisas mais altas, para as coisas mais necessárias. O Espírito de verdade, que é o Consolador, será o companheiro, o guia da Santa Igreja, o guia das almas cristãs, nesta continuação do projeto de salvação de Cristo para os homens. E esse Espírito Santo, ele virá dar testemunho de Cristo e nos fazer testemunhas de Cristo, como afirma Cristo no Evangelho de hoje. Quando vier o Paráclito, que eu vos enviarei do Pai, o Espírito de verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim, e vós também dareis testemunho, porque estáis comigo desde o princípio. O Espírito Santo virá dar testemunho de Cristo pleno, definitivo. Ele é o Espírito de verdade, que ensinará toda a verdade necessária para a constituição do reino de Cristo sobre a terra, que é a Santa Igreja, igreja que deterá toda a verdade para a restauração e para a salvação do ser humano. Cristo não ensinou tudo aos apóstolos, ou ao menos os apóstolos não compreenderam totalmente e perfeitamente os ensinamentos de Cristo. Será esse o papel do Espírito Santo, que virá completar a revelação, deixar tudo claro para os apóstolos, para que eles, enfim, possam espalhar para o mundo inteiro esta boa nova salvífica, e assim o fizeram. Os apóstolos, cheios do Espírito Santo, eles deram testemunho de Cristo, se transformaram em testemunhas de Cristo. E já no dia de Pentecostes,
pregaram em Jerusalém, professaram as maravilhas de Deus, falando várias línguas estrangeiras, anunciando assim a universalidade da igreja. Eles foram pelo mundo anunciar a boa nova aos gentios, estabeleceram os fundamentos da igreja, pregaram o evangelho aos judeus, e anunciando a boa nova não somente pelas palavras, mas pelos maravilhosos milagres, além da excelência da sua vida, de suas obras virtuosas, e deram enfim o testemunho por Cristo e em Cristo, derramando por Cristo o seu próprio sangue. A maioria dos apóstolos, salvo São João, todos os apóstolos foram martirizados, deram a vida por Cristo. E esta missão de dar testemunho de Cristo foi e deve ser continuada pela igreja. A igreja é testemunha de Cristo. A igreja que deve buscar desprender as almas dos homens dos apegos terrenos para conduzi-las para a contemplação das coisas mais altas, das coisas mais necessárias, buscando o sumo bem necessário que é Deus. O Espírito Santo ele foi dado à igreja, ele assiste a igreja em suas obras e seus ensinamentos para que, por meio da igreja, ele possa dar testemunho de Cristo entre os homens e assim elevar a vida dos homens. Por isso disse Cristo: o Espírito de verdade que procede do Pai, ele dará testemunho de mim, ele dá testemunho por meio da Santa Igreja. O Espírito Santo, por meio da igreja, ele vem para dar testemunho da vida excelente de Cristo, da sua obra sublime, da doutrina ensinada por Cristo. Cristo, que em sua vida foi perseguido, foi caluniado, injustamente condenado, acusado de ser um falso profeta, enganador, foi levado à morte mais cruel, da forma mais iníqua. Era necessário que se desse testemunho da veracidade de Cristo e da santidade de Cristo. E esse é o papel do Espírito Santo pela igreja. Assim, o Espírito Santo, por meio da igreja, ele vem mostrar ao mundo que a imitação da vida de Cristo, a imitação das virtudes de Cristo, conduz o homem a uma verdadeira elevação moral, a uma verdadeira liberdade. Esta imitação de Cristo livra os homens das algemas, das paixões desordenadas e dos vícios para a retidão na prática do bem, para a possibilidade na prática do bem. O Espírito Santo, ele vem para mostrar ao mundo que onde a obra de Cristo ela é colocada perfeitamente em prática, nasce uma grandiosa civilização de progresso material, de progresso moral, espiritual, científico. O Espírito Santo é um espírito de sabedoria. Tudo isso fruto de uma nobre árvore que é a igreja, cuja seiva é o Espírito Santo. A sociedade humana, onde é colocada em prática a doutrina de Cristo, tende a ser mais ordenada, as pessoas muito mais felizes, porque elas conhecem qual é a sua finalidade e têm os meios para atingir a sua finalidade que não termina meramente nas coisas terrenas, onde a felicidade perfeita não é possível. O Espírito Santo, ele vem e dá testemunho da beleza da doutrina de Cristo, por meio da igreja, a igreja que é mestra de todos os povos, que deve ensinar os povos que a única salvação se encontra em nosso Senhor Jesus Cristo. E nos mostra que aqueles que escutam a sua voz, que cumprem seus mandamentos, têm as suas vidas renovadas, equilibradas, elevadas. Os santos são pessoas equilibradas e verdadeiramente equilibradas. Assim, os santos que nós veneramos na igreja, e por isso nós os veneramos na igreja, a vida dos santos é um testemunho vivo,
um testemunho eloquente da beleza da doutrina de Cristo, um testemunho que ilumina toda a igreja, como diz o livro da sabedoria: os vossos santos, Senhor, tinham uma luz brilhantíssima. É a luz que vem do próprio Cristo, que regenera, que ilumina tais personagens e que, por sua vez, por suas vidas, iluminam a nossa vida, nos dando o testemunho certo de que é possível e é benéfico seguir as vias que nosso Senhor nos aponta, as vias dos mandamentos, dos conselhos evangélicos, e que é necessário segui-las se nós queremos buscar alcançar o nosso pleno equilíbrio, que é necessário segui-las para, enfim, chegar de fato à felicidade eterna. A vida dos santos nos ensinam que o fermento da palavra de Deus, ele é transformador, ele invade, ele penetra, ele transforma cada realidade da vida humana, fazendo da vida humana muito mais elevada, muito mais virtuosa, não se contentando com a poeira do século, mas buscando coisas muito mais elevadas, no plano humano, no plano sobrenatural, no plano moral. E o Espírito Santo, por meio da igreja, ele dá testemunho de Cristo. Nós também somos chamados, assim como os apóstolos, assim como a igreja, e sobretudo nós somos chamados pela igreja, nós somos chamados a ser testemunhas de nosso Senhor Jesus Cristo, como ele havia anunciado: e vós também dareis testemunho. Nós somos chamados a ser testemunhas de Cristo pelas nossas palavras e pelas nossas obras. Pela palavra, nós somos chamados a professar a nossa fé com alegria, sem hesitação, sem respeito humano, mostrando para o mundo claramente quem realmente nós somos e no que nós acreditamos, sem vergonha do mundo. Sobretudo em tempos tais em que os erros e os vícios são feitos e proclamados sem vergonha nenhuma na sociedade, tanto mais nós não podemos ter vergonha da nossa fé. Devemos proclamar pela nossa palavra que nosso Senhor Jesus Cristo, ele é Filho de Deus, é o Verbo encarnado que veio ao mundo para nos resgatar com o preço do seu sangue precioso. Devemos professar na nossa língua toda a verdade que ele ensinou, que a Igreja Católica conserva inalterada no seu depósito e que nos ensina. E é uma verdade que escandaliza o mundo, uma verdade que escandaliza aqueles que não receberam o testemunho do Espírito Santo neles. Verdades que escandalizam, porque tais verdades ultrapassam a orgulhosa razão humana e a sua ciência materialista. Escandaliza porque a prática desta fé nos leva a considerar o mundo como ele é, suas pompas, suas glórias, seus bens, meras criaturas, que não são nada diante do Criador, não são nada perante as realidades eternas. O mundo escandaliza e persegue, porque lhe falta a luz da verdade que vem do Espírito Santo. Por isso diz Cristo no Evangelho de hoje: farão isso porque não conhecem nem o Pai, nem a mim. Essa profissão da verdade, esse testemunho que nós somos chamados a dar em nós, em nossas palavras, em nossa carne, tem a sua consequência, e disso nosso Senhor nos alerta também hoje: vos lançarão fora das sinagogas, mas ainda virá o tempo em que todo o que vos matar julgará prestar um culto a Deus. Vós sereis lançados fora das sinagogas, e ainda hoje mais das igrejas. Vós sereis lançados fora das sinagogas pelo vosso testemunho verdadeiro. Virá o tempo em que todo o que vos matar ou que vos perseguir julgará prestar um culto a Deus.
Não vivemos acaso hoje nessa situação? E mesmo diante desta injusta segregação, desse julgamento, esse escândalo do mundo, devemos com maior coragem ainda, com maior espírito de fé e de amor por Cristo, dar testemunho de Cristo na nossa vida, apoiado justamente por esse Espírito Santo de fortaleza que nos é dado. Os nossos discursos devem ser, sobretudo, acompanhados e confirmados pelas nossas ações. O católico deve professar Jesus Cristo ainda mais pelas suas obras, pelas suas atitudes concretas. De São Paulo a Timóteo: torna-te modelo para os fiéis, no modo de falar, de viver, na caridade, na fé, na castidade. Torna-te modelo para os fiéis, e persevere nessas coisas. Se isto fizeres, tu te salvarás a ti mesmo e aos que te ouvirem. Nós somos chamados a dar bom exemplo na nossa vida, na nossa conduta. Infelizmente, hoje na igreja, a igreja está cheia de maus exemplos, de contra-testemunhos, e isso para a alegria e para a acusação dos príncipes deste mundo, como se a igreja ela fosse culpada pelo escândalo de alguns de seus membros, sobretudo os da hierarquia. Ao contrário, a igreja, com a mesma voz de Cristo, dando testemunho de Cristo, ela sempre condenou o escândalo, o vício, o erro, o pecado e quaisquer outros males morais. A igreja sempre apontou para todos, e sem exceção para todos nós, o necessário caminho de conversão, de mudança de vida, conversão que deve ser frequente e diária, que nós devemos trilhar, carregando a nossa cruz ao lado de Cristo. São Paulo a Timóteo nos convida a ser bons exemplos nas nossas palavras, evitando conversas escandalosas e linguajar chulo, buscando assuntos sábios, elevados, edificantes, não usando a nossa língua para ferir o próximo ou denegrir a sua imagem, mas como instrumento de exortação e de bons conselhos. Nosso modo de viver, devemos ser honestos diante dos homens, sem trapaça nem dolo, respeitando as autoridades legítimas, cumprindo as boas leis, procurando o bem daqueles que nos cercam, sobretudo daqueles que estão debaixo de nós, numa determinada hierarquia, buscando o bem daqueles que nos cercam. Devemos dar bom exemplo de fé, vivendo inclusive a nossa fé diante dos homens que não conhecem a Cristo, não nos envergonhando da nossa religião, buscando submeter à luz da nossa fé as decisões da nossa vida, buscando submeter à luz da nossa fé as nossas atitudes, os nossos projetos, os nossos desejos, o nosso futuro, buscando também exercer as obras da nossa fé, porque uma fé sem obras é uma fé morta. Exercer as obras da nossa fé, incluindo aquelas obras que atingem o bem do nosso próximo, as obras de misericórdias espirituais e corporais. Devemos dar bom exemplo na castidade de São Paulo, buscar agir com pureza em nossa vida, pureza em nossas intenções, nos olhares, no nosso vestir, nas nossas relações com o próximo, e junto da castidade, ser testemunhas de Cristo no esforço para conseguir as demais virtudes cristãs. Em suma, nós somos chamados a ser testemunhas da possível e necessária elevação da nossa vida pela doutrina de Cristo. E dar a Cristo um testemunho pleno, apesar das dificuldades e dos sofrimentos e das lutas que nós poderemos encontrar nesta vida cristã. Sereis expulsos das sinagogas. Nós somos chamados a dar testemunho, e esse é o programa da verdadeira vida cristã: testemunhar Cristo
para os homens. Testemunho que nos santifica. Podemos assim entender então a importância que tem o Espírito Santo e os seus 7 dons sobrenaturais para a vida do cristão. Porque esse testemunho exige coragem, às vezes ousadia, sem temores, um testemunho que não depende do apoio dos outros, testemunho que não se acovarda diante da possibilidade de certos julgamentos injustos, testemunho que exige uma verdadeira assistência de Deus, e por isso nos vem o Espírito Santo. Também depois da ascensão, quando os apóstolos não tiveram mais aquela consoladora presença visível de Cristo, eles, temendo a perseguição dos judeus, eles se trancaram no cenáculo de Jerusalém por 10 dias. Mas tão logo desceu sobre eles o Espírito Santo, que eles ficaram cheios daquele fogo devorador de Cristo, capaz de incendiar o mundo e dar testemunho da verdade e entregar a própria vida pela verdade, e assim o fizeram. É também o Espírito Santo que vem nos sustentar no testemunho da nossa fé diante das nossas fraquezas e vacilos. É o Espírito Santo que vem esclarecer a nossa inteligência, fortificar a nossa vontade, ordenar as nossas paixões. É o Espírito Santo que nos ensina toda a verdade e nos encoraja a seguir segundo esta verdade conhecida como tal e manifestar esta verdade diante dos homens pelas palavras e, sobretudo, pelas nossas atitudes, pela nossa boa conduta. Por isso, devemos elevar os nossos corações ao alto, nesse mistério da ascensão de Cristo, elevar por meio das nossas orações, dos nossos santos desejos, dos nossos bons propósitos, por meio de elevadas meditações, e pedir do céu que nos venha sempre esta virtude consolante e fortificadora do Espírito Santo, para que a nossa existência nesta terra ela seja um suficiente testemunho vivo da sublimidade da doutrina de Cristo. Testemunha, sobretudo, em meio às mais diversas provações, sereis expulsos das sinagogas. E não deixemos de ter, sobretudo, em mente esta promessa e esta ameaça que Cristo nos faz. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está no céu. Mas aquele que me negar diante dos homens, eu também o negarei diante do meu Pai que está no céu. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.